Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos um tema bem interessante aqui no Se Liga no Portal. Que tal viajarmos juntos e conhecermos um pouco mais sobre a Grécia Antiga, hein, Gigi? Isso mesmo. Oi, gente. Beto, olha, eu tô muito animada para a gente conhecer como os gregos organizavam suas cidades-estado, as famosas polis, com diferentes formas de governo que ainda influenciam o mundo até hoje. Beto, você sabia que a Grécia Antiga foi o berço de várias formas de governo que a gente conhece? Isso mesmo, Gigi. Foi na Grécia que surgiram a monarquia, a oligarquia e a democracia. Cada uma dessas formas de governo tinham características únicas e ajudavam a organizar cada polis de maneira diferente. Exatamente. E essas formas de governo não foram apenas uma maneira de organização, mas também representavam como as pessoas daquela época viam o mundo. Olha só, na monarquia, o poder era concentrado nas mãos de um único rei, que comandava a polis e passava seu poder para os seus descendentes. Já na oligarquia, o poder era distribuído entre alguns poucos, né, Gigi? Geralmente aristocratas ricos que tomavam decisões em nome de toda a cidade. Em Esparta, por exemplo, o poder estava com os anciãos e dois reis que governavam juntos. E, por último, temos a democracia, que foi super inovadora. Atenas criou uma forma de governo onde os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Cada um podia votar e discutir os rumos da cidade nas assembleias. É verdade, Gigi, mas atenção, pessoal, a democracia ateniense, a qual aqui a Gigi trouxe pra gente, era bem diferente da democracia de hoje, né? Naquela época, somente homens livres, nascidos em Atenas, podiam participar, enquanto mulheres, estrangeiros e pessoas escravizadas ficavam de fora. Olha, eu não gostei, porque eu ficaria de fora então, ué? Ficaria, Gigi. Mas tudo bem. Essas formas de governo influenciaram a maneira como muitas sociedades se organizaram depois. E para entender melhor essas formas de governo e ver como elas funcionavam, vamos agora ouvir o professor Gabriel. Ele vai explicar cada uma dessas formas de maneira mais detalhada. Preparados? Sim! Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel e hoje falaremos sobre uma aula de História do Sexto Ano lá do portal Conexão Escola. O tema é as principais formas de governo na Grécia Antiga. A habilidade que vamos trabalhar é a EF06HI10-A. Conhecer e problematizar as diversas formas de governo ou sistemas políticos por meio dos quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade, como democracia, república, aristocracia e monarquia. A matriz de habilidades essenciais é conhecer as principais formas de governo das polis gregas, monarquia, oligarquia e democracia. Na Grécia Antiga, as formas de governo variam amplamente ao longo dos séculos, refletindo as mudanças sociais, políticas e econômicas das diferentes cidades-estado, as polis. Cada polis desenvolveu o seu próprio sistema de governança, moldando as estruturas políticas que ainda influenciam as sociedades atuais. E as principais formas de governo da Grécia Antiga foram monarquia, oligarquia, a tirania e a democracia. Sendo assim, vamos juntos entender um pouco mais sobre essas formas de governo. Então vamos começar, pessoal, falando sobre a monarquia lá na Grécia Antiga, que foi uma das primeiras formas de governo da Grécia, predominantemente durante os períodos micênicos, cerca de 1600 a 1100 anos antes de Cristo. Nessa forma de governo, o poder era concentrado nas mãos de um único rei, que governava de forma hereditária. O rei era visto como um líder militar e religioso, tendo autoridade sobre as terras e os súditos. No entanto, com o passar do tempo,
o poder dos reis foram diminuindo e a monarquia foi gradualmente substituída por outras formas de governo, em vários polos, viu? Especialmente após a invasão dórica. Agora, vamos falar sobre a oligarquia. Após o declínio nas monarquias, muitas polis adotaram a oligarquia como forma de governo. A oligarquia era caracterizada pelo controle do poder político por um pequeno grupo de pessoas, geralmente aristocratas ou membros das famílias mais ricas. Em polis como Esparta, a oligarquia tinha uma estrutura bem definida, como um conselho de anciãos e 2 reis que governavam simultaneamente. Embora o poder real estivesse nas mãos dos aristocratas, a oligarquia permitia que uma elite controlasse os recursos e as decisões políticas, mantendo a maioria da população sem participação direta no governo. Agora, vou falar um pouco sobre a tirania. A tirania surgiu como uma reação contra a oligarquia, especialmente durante o século 7 a.C. Na Grécia Antiga, o termo tirania não tinha a conotação negativa que possui hoje em dia. O tirano era alguém que tomava o poder por meios não convencionais, muitas vezes com o apoio do povo que estava insatisfeito com os governos oligárquicos. Os tiranos prometiam reformas e maior justiça social, mas uma vez no poder, governavam de maneira autocrática. Exemplos notáveis de tiranos incluem Pisístrato, em Atenas, e Péricles, em Corinto. Embora algumas tiranias tenham sido benéficas em termos de reformas, a instabilidade que elas geravam levou muitas polis à busca de novas formas de governo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a democracia. A democracia, especialmente a democracia ateniense, é uma das mais conhecidas formas de governo da Grécia Antiga. Em Atenas, a democracia foi estabelecida por volta de 5 a.C., sob a liderança de figuras como Clisthenes e Péricles. Diferente das democracias modernas, a democracia ateniense era direta, o que significa que os cidadãos, homens livres e atenienses de nascimento, participavam diretamente das decisões políticas por meio de assembleias populares, ou o conceito de isonomia, ou igualdade perante a lei, era central para essa forma de governo. No entanto, a democracia ateniense era limitada, já que excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Então, pessoal, as formas de governo na Grécia Antiga foram diversas e influenciaram profundamente a evolução política do mundo ocidental, desde a centralização do poder na monarquia, passando pelo domínio da elite na oligarquia, pela ascensão popular na tirania e culminando na participação cidadã na democracia. Cada uma dessas formas de governo refletiu as complexidades sociais e políticas das polis gregas. A evolução dessas formas de governo também demonstra a busca por, constantemente os gregos querem uma sociedade mais justa e organizada, cujas influências são sentidas até os dias atuais, beleza? Então, pessoal, para a gente dar uma ampliada no nosso conhecimento, vou passar uma atividadezinha bem massa para vocês. Vamos fazer uma pesquisa sobre o seguinte: qual que é a relação, e comparando a democracia da Grécia Antiga com a democracia de hoje. Vamos tentar criar paralelos, comparar uma e outra, vamos ver o quanto a democracia evoluiu no decorrer desse tempo. Belezinha? Tchau! Uau, que incrível, Beto! É fascinante ver como os gregos pensaram em formas tão diferentes de organizar o poder, não é? Sim, Gigi, e perceber como esses sistemas influenciaram as sociedades modernas, nos faz entender o quanto a história da Grécia Antiga ainda é relevante para a nossa vida hoje. Com certeza. Pessoal, esperamos que tenham gostado e aprendido muito com essa videoaula. E para aprofundar um pouco mais sobre o tema democracia, tão importante nos dias de hoje, fiquem agora com a videoaula, ou vídeo, melhor dizendo, do LAB, Laboratório Aberto de Interatividade, lá da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, do canal Clique Ciência.
Ah, e não se esqueçam de conferir o portal Conexão Escola. É só acessar usando o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Lá vocês encontram mais conteúdos para complementar o que viram hoje. Então é isso, pessoal. Aproveitem o conteúdo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até! Tchau, tchau. 2, 3, 4. No episódio de hoje, O que significa democracia? A democracia tem origem na Grécia Antiga e diz respeito a uma forma de governar em que a população pode participar das escolhas políticas. A democracia como vivemos hoje é bastante diferente do modelo que teve origem na Grécia. Lá, apenas uma pequena parte da população, os chamados homens livres, podiam votar, deixando de fora a participação de mulheres, escravos e outras categorias sociais. Uma das formas de democracia bastante comum hoje em dia é a de representação. Nela, a população elege por meio do voto diversos representantes políticos, como vereadores, prefeitos e deputados, além de governadores e presidentes da República. No Brasil, os primeiros governos democráticos se estabeleceram a partir de 1945. No entanto, em 1964, por meio de um golpe de Estado, o governo democrático foi substituído pela ditadura militar, forma de governar onde os militares se alternavam no poder sem que fossem escolhidos pela população. Foi só a partir de 1989 que os cidadãos brasileiros voltaram a escolher a totalidade de seus governantes. Uma das questões muito importantes do sistema democrático atual é que as decisões tomadas pela maioria não podem ameaçar os direitos básicos das minorias. Por isso, é fundamental a participação de todas as pessoas nos processos políticos, defendendo a democracia na luta por nossos direitos. muito interessante, não? Nos vemos na próxima!